Olá, a gente começa essa edição do Hora H. Nesse comecinho de semana, vamos juntos, falando sobre a viagem de Flávio Bolsonaro a Washington. O senador já está na capital americana, na expectativa de ter um encontro com Donald Trump na Casa Branca. Até o momento, não há uma confirmação do governo americano sobre essa reunião, uma confirmação oficial. Ela pode acontecer amanhã. A gente vai a Washington, onde está a Priscila Yazbek, especialmente para a cobertura desse encontro. Priscila, boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite a todos que nos acompanham. Thaís, de fato, nós entramos em contato com a Casa Branca, inclusive enviamos mais de um e-mail para tentar a confirmação sobre esse encontro, mas ainda sem uma resposta por parte da Casa Branca, e a apuração dos nossos analistas, do Caio Junqueira e da Jussara Soares, é de que o senador Flávio Bolsonaro encontraria com o Donald Trump nesta terça-feira, mas ainda não houve uma divulgação de agenda. Eu entrei em contato também com a assessoria do pré-candidato e não houve ainda nenhuma informação sobre onde ele estaria hospedado e também qual seria o cronograma para esse possível encontro entre Donald Trump e Flávio Bolsonaro. Enquanto isso, Thaís, eu conversei também com fontes do governo que minimizam a possibilidade desse encontro. Inclusive, essas fontes disseram que o canal entre o Brasil e os Estados Unidos está aberto e que, se surgir algum tipo de ruído, a diplomacia vai agir, mas que não houve contato ainda por hora entre a diplomacia brasileira e a diplomacia americana, já que a diplomacia brasileira ainda trata esse encontro como uma possibilidade, como algo não oficial, e uma fonte, inclusive, me disse que o governo brasileiro lida com fatos e não com balões de ensaio. Também essas fontes disseram que eles enxergam essa tentativa de encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump como uma forma de Flávio Bolsonaro desvirtuar a atenção do áudio que foi divulgado, em que ele pede recursos para o filme do seu pai ao banqueiro Daniel Vorcaro. Uma dessas fontes me disse, inclusive, que o candidato queria era mudar de assunto, indo para os Estados Unidos, e pelo jeito está conseguindo, mas um dia ele vai ter que voltar ao Brasil e falar do assunto que deixou aqui, ou seja, no Brasil, com ou sem foto com o presidente Donald Trump. E uma dessas fontes com quem eu conversei disse que o Itamaraty não tem tempo para lidar com plantações e que, enquanto esse assunto não for de fato uma reunião, um contato de fato entre o senador Flávio Bolsonaro e o governo americano, não há nenhum tipo de movimentação a ser feita por parte da diplomacia. Thaís, também houve uma nova apuração, inclusive, que o Gustavo Uribe, nosso âncora, acabou de apurar, e ele disse o seguinte, que há um temor entre na pré-campanha de Flávio Bolsonaro de que ele não consiga se encontrar com o presidente Donald Trump, mas que ele seja recebido apenas pelo secretário de Estado Marco Rubio. Se isso acontecer, a impressão que pode passar é que, de fato, o governo Lula tem mais interlocução com o governo americano do que o candidato Flávio Bolsonaro, já que o presidente Lula teve um encontro com o presidente Donald Trump no dia 7 de maio, foi um encontro, inclusive, de 3 horas, a gente acompanhou, eu acompanhei de perto esse encontro, havia uma previsão de que houvesse uma reunião, uma conversa de 1 hora, o encontro se estendeu, foi considerado muito bem sucedido, inclusive com diversas conversas e abertura para conversas técnicas entre as equipes do governo Lula e do governo Trump, até mesmo para tentar evitar que o governo Trump imponha mais tarifas sobre o Brasil. Portanto, se houver um encontro entre Flávio Bolsonaro apenas com Marco Rubio e não com o presidente Donald Trump, como a sua campanha disse que aconteceria, isso pode ser visto, de certa forma, como um encontro menor, um contato menor de Flávio Bolsonaro. E, de acordo também com uma apuração do Gustavo Uribe, se de fato acontecer o encontro, aí sim o chanceler Mauro Vieira, nosso ministro de Relações Exteriores, faria algum tipo de contato com a diplomacia americana. Foi também o que eu ouvi de alguns diplomatas, que se de fato algum encontro acontecer, aí sim a diplomacia vai agir para eliminar e para retirar qualquer tipo de ruído. Thaís. Obrigada, Priscila. Qualquer novidade, você nos avise aqui, minha querida. Até já. Olha, o Flávio Bolsonaro é um senador da República. Portanto, institucionalmente, ele pode ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos. Lula é o presidente da República. O encontro entre eles foi um encontro entre chefes de Estado, com interesses mútuos ali, econômicos, comerciais e também diplomáticos, talvez até institucionais. Políticos, não.
que a gente sabe que os dois jogam em campos completamente opostos. Então, primeiro tem uma leitura aí de que sim, Flávio Bolsonaro pode até ser recebido pelo presidente Donald Trump, mas institucionalmente o peso da presidência da República é incontestável, independentemente da ideologia. Ainda assim, Flávio, pelo que tudo indica, resolveu correr esse risco, contando com uma abertura, né, do Salão Oval para ele na Casa Branca. Pedro Venceslau e Juliana Lopes de volta das férias. Okay. Linda, leve e solta. Tudo bom? Bem-vinda, muito obrigada. Juliana, você faz falta. Pedro, começo com você, meu querido. Afinal de contas, qual é a agenda de Flávio Bolsonaro? Que tema que ele quer tratar com Donald Trump? Boa noite, Thaís. Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda. É lógico que o Flávio Bolsonaro gostaria que essa agenda incluísse temas como o que ele chama de perseguição do judiciário, lei Magnitsky e afins. Mas eu acho pouco provável, isso não é uma apuração, é uma análise, que o presidente Donald Trump, que tem se mostrado muito pragmático, entre nesse campo. E o que tem de conexão entre uma agenda em comum entre a oposição aqui no Brasil, portanto, Flávio Bolsonaro e o presidente norte-americano, é a regulamentação das Big Techs. É uma pauta que é cara ao presidente dos Estados Unidos e à ultradireita mundial, na verdade. O procedimento que está sendo feito no Brasil é parecido com aquele que já está sendo feito na Europa e em outros países também, ou seja, o Congresso Nacional regulamentando algo que o Supremo Tribunal Federal começou a fazer as primeiras linhas, mas, em linhas gerais, essa é uma agenda que a oposição aqui no Brasil começou a classificar como censura, sobretudo a Agência Nacional de Proteção de Dados. Algumas perguntas que muita gente ainda não consegue responder ou entender como é que vai ser o funcionamento dessa agência. Quem vai compor esse colegiado que vai decidir o que é ou o que não é conteúdo impróprio. Portanto, a partir dessa pauta, pode haver uma convergência entre o que vai dizer Donald Trump e o que vai dizer Flávio Bolsonaro. De resto, é uma incógnita, né? Se esse encontro vai acontecer e se acontecer mesmo, porque há um temor, de repente, que o Donald Trump mude a agenda, deixe o encontro para outro momento. Em acontecendo, vai ser em que formato, né? Vai ser um encontro reservado, com uma foto para publicar nas redes sociais, ou vai ser um encontro aberto para a imprensa, com mais holofote, que é o que gostaria Flávio Bolsonaro? Saberemos amanhã, né?